Não é à toa que na lenda do príncipe encantado ele tenha sido transformado em sapo. Com certeza, isto representaria mais uma barreira na quebra do encantamento do príncipe, porque muitas pessoas sentem nojo, asco e até medo de sapos. Inclusive, tem uma versão mais antiga desta lenda que diz que, na verdade, a princesa pegou o sapo pela perna e o atirou na parede para quebrar o encanto. E você, qual é o seu sentimento em relação aos sapos? Você tem medo de sapo? Seria capaz de beijar um sapo para quebrar o encanto de um príncipe, de uma princesa? Ou, se dependesse de você, este encanto duraria para sempre? Neste vídeo, vamos falar de sapos e sua importância, de como talvez tenha surgido medo de sapos em algumas pessoas. Mas por que não devemos beijar nenhum sapo? Porque a maioria dos sapos são venenosos. Poucos não vão possuir veneno, mas alguns deles podem possuir veneno capaz até de matar pessoas. Sapos da família Dendrobatites são sapos pequenos e muito coloridos e também muito venenosos. Eles são também chamados sapos dardos venenosos, porque algumas tribos da Amazônia utilizavam o veneno deste sapo para envenenar as setas lançadas por zarabatanas, um instrumento feito com caule oco, aonde os ameríndios sopravam estes dardos em suas caças. Estes pequenos sapos, eles secretam uma substância tóxica em sua pele. E eles, por sua vez, adquirem estas substâncias tóxicas de insetos tóxicos venenosos, dos quais eles se alimentam. Um dos sapos mais venenosos, ele é de uma beleza incomum. Por isso, ele é chamado também de sapo dourado. Ele também tem um nome científico que remete a este perigo. É a espécie Phyllobates terribilis. Este belo sapo produz uma toxina, a batracotoxina. Algumas pessoas têm terror de sapo, com medo dele lançar veneno nelas. Vocês já ouviram falar disso? Que o sapo é capaz de jogar veneno nas pessoas? Os sapos, como os cururus, por exemplo, são sapos venenosos, sim. E eles produzem, sim, toxinas. Eles têm glândulas próximas aos olhos, no seu dorso, capazes de produzir substâncias alcaloides com uma aparência leitosa. Mas eles não expelem atirando este veneno nas pessoas. Estas glândulas só vão excretar estas substâncias venenosas se elas forem comprimidas, apertadas. Por exemplo, um predador que morder o sapo, ele vai expelir sim este veneno e vai intoxicar o predador. Então, só confirmando, os sapos não vão jogar veneno em você. Eles expelem sim veneno, mas só se forem comprimidos, apertados. Se você não quer nem beijar um sapo, imagine morder. Os sapos têm o que chamamos defesa passiva. Eles não vão atacar uma pessoa, nem vão reagir a um ataque. Apesar de a maioria serem venenosos, no caso destes mais comuns, os cururus, eles são inofensivos. E eles também prestam grandes serviços ambientais quando se alimentam de insetos, principalmente insetos nocivos. Sem o sapo,
a gente teria um desequilíbrio ambiental e estes insetos iriam proliferar em grande quantidade. Os sapos vivem praticamente em todos os biomas e até na parte das cidades eles podem ser encontrados. Eles se adaptaram muito bem às zonas urbanas. Por isso é muito comum a gente encontrar sapos pelas cidades. Mas eles são atraídos por insetos que podem estar nas proximidades de sua casa ou em sua casa. Eles vão atrás de alimento. Os sapos são adaptados para se mover saltando. As suas pernas são bastante musculosas, né? Suas patas traseiras, apropriadas para o salto. E como eles se camuflam muito bem, a gente geralmente não percebe onde eles estão. Então, quando eles saltam, se transformam ou produzem um grande susto nas pessoas. Afinal de contas, ele está fugindo. Ele não saltou sobre a pessoa, mas o medo fica. E se for criança, principalmente, este medo pode perdurar para o resto da vida. E esta curiosidade, por que que este sapo está piscando, acendendo e apagando? Eles têm uma língua grande, extensível, adaptada principalmente para pegar insetos. E neste caso, ele pegou um inseto luminoso, que vive piscando, um vagalume. Ao visualizar um sapo, não devemos fazer mal nenhum contra ele, já que eles fazem esses benefícios ambientais de se alimentar de insetos, nocivos. Algumas pessoas lançam sal sobre o sapo, e isto é uma crueldade. O sapo, através da sua pele úmida, também desempenha parte da sua respiração. Jogar sal sobre o sapo é sufocar esse animal e matá-lo de forma cruel, com sufocamento respiratório. Não jogue sal sobre os sapos. Você gosta de temas ambientais? Então você está no canal certo. Aqui abordamos temas sobre plantas, animais e meio ambiente, porque defendemos que precisamos conhecer mais a respeito dos organismos com quem convivemos. Precisamos conhecer mais a respeito do meio onde vivemos. Inscreva-se em nosso canal, deixe a sua sugestão para novos vídeos, dê um like para o YouTube divulgar mais os nossos vídeos. Inscreva-se já. Você é uma pessoa batracofóbica? Batraquifobia é o medo exagerado, irracional de rãs e sapos. Algumas pessoas têm medo de sapo, um medo muito grande. Claro que alguns sapos têm uma cara, um olhar até bem simpático, mas a maioria deles realmente tem uma cara de poucos amigos. Mas não é por isso que você vai ter medo de animais tão preciosos para o meio ambiente. As pessoas, por passarem experiências traumáticas com estes animais, como por exemplo um salto inesperado sobre a pessoa, pode criar um trauma que pode perdurar muito tempo, principalmente na fase infantil, que tem ocorrido este fato com a pessoa. Outras vezes são traços culturais. Algumas culturas relacionam esses animais com azar, má sorte. A mídia, por exemplo, repete esses padrões, cristalizando estas superstições, estas referências negativas contra os sapos. Algumas pessoas têm experiência negativa com sapos porque eles saltam. As pessoas fogem, só que o sapo foge na mesma direção. A pessoa acha que está sendo perseguida. Isso vira um trauma. Você já foi perseguido por um sapo? Acredita-se que pessoas batracofóbicas, que têm pavor de sapo,
podem melhorar esta relação à medida que vão conhecendo os benefícios que estes animais prestam para o ambiente. Conversando com pessoas a respeito desse trauma, vendo figuras e realmente percebendo que estes animais são totalmente inofensivos. Algumas pessoas já passaram a seguinte experiência: quando estão no banheiro, logo que vão iniciar o banho, uma perereca está no banheiro e salta. Você já passou por isso? Perceber que os sapos são inofensivos e ambientalmente muito importantes pode ajudar a racionalizar esta fobia, a perder medo de sapos. Temos mais vídeos falando a respeito destes animais aqui no nosso canal. Os links estão disponíveis aqui na descrição deste vídeo. E não se esqueça, inscreva-se em nosso canal. Deixe seu comentário, sua sugestão para novos vídeos. Conte pra gente as suas experiências, positivas ou negativas, com estes animais. O que já aconteceu com você em relação aos sapos? Escreve aí pra gente.